A parábola do servo que não perdoou. Eu vou falar sobre cura para relacionamentos familiares. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele. Isso é a lei de Moisés. Se você deve para alguém, você ou paga ou será escravo desse seu devedor. Se a moda pega. Vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, aquele servo que foi perdoado, saiu e encontrou um devedor dele, um de seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Ele foi perdoado de 10.000. Agora ele encontrou alguém que devia 100 denários para ele. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pediu: sê paciente comigo e tudo pagarei a você. Mas ele não queria acordo. Olha isso. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu devedor na prisão, até que toda a dívida fosse paga. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei, aquele que perdoou os 10.000, Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer do seu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei se sentiu insultado. Veja, falta de perdão insulta Deus. O rei se sentiu insultado e o rei entregou aquele seu conservo aos carrascos. Se entende, no termo bíblico aqui, verdugos, demônios. Entregou seus conservos aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando a cada um de nós, em nome de Jesus. C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre perdão até ter alguém ou alguma coisa para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem te persegue. Amar gente boa, qualquer um ama. Alguém disse: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são os humanos. Você já ouviu pessoas: quanto mais conheço a humanidade, mais amo o meu cão? Claro, você bate e ele não reage, ele não guarda mágoa, ele não vê seus defeitos e nem olha para eles. Então é fácil amar os bichinhos que são tão puros, Então é fácil dizer: eu gosto muito do meu cão. Ele só bana o rabinho para você. E isso, gente, é um fato. Nós nos decepcionamos com pessoas e as pessoas nos decepcionam. As pessoas muitas delas são ladrões da nossa alegria. Nós sofremos muito mais por causa de gente do que de coisas ou circunstâncias. Inclusive eu costumo dizer que se não tivéssemos problemas com pessoas, talvez quase não teríamos problemas. Essa é que é a grande verdade. Nós vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas. Mágoas entre os governantes, mágoas entre uma nação e outra, mágoa entre as tribos, mágoas entre as famílias. E eis que eu gostaria de mostrar a você em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que, como eu disse naquela quarta, a última que eu estive, e que um dos motivos que a terra sofre com tanto revés e ira e maldição é por causa das brigas familiares.
Malaquias 4, versículo 2. Põe a partir do 3. 4. Covid. 6. 6. E Elias, o texto assim, diz assim: eis que nos últimos dias enviarei o espírito do profeta Elias, e ele procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e o coração dos filhos se converta aos seus pais. Olha o resto. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Veja que as brigas entre pais e filhos atraem a ira de Deus, gente. É grave. Mas por causa disso faz parte de um grande avivamento, essa reparação, essa conversão, essa transformação de pais e filhos. O divórcio na Bíblia Sagrada, ele já é por si só fruto da dureza, ou seja, da incapacidade de perdoar. O pecado mais presente na igreja hoje, gente, é o pecado da mágoa. Vou te dizer de novo, magoar-se e mágoa é pecado e pecado grave. O pecado mais comum, ignorado pelos crentes hoje, é o pecado da mágoa. É o pecado de não perdoar. Eu gostaria de dar aqui algumas coisas para você. Primeira coisa, quem não perdoa, adoece. Por que nós devemos perdoar? Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Colossenses 3, versículo 13. Crente perdoa porque faz parte da sua natureza perdoar. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um protesto contra o outro, quase nunca. Assim como o Senhor vos perdoou, continue a processar o irmão, amém? Não. Perdoai. Então ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus em toda a terra. Segundo lugar, por que devemos perdoar? Ainda de acordo com esse texto que nós acabamos de ver, devemos perdoar porque é comum termos queixas uns com os outros. Nossa ótica acerca de perdão, ela é distorcida. Nós pensamos sempre que as pessoas fazem algo para nós, quando também fazemos algo para elas. A Bíblia não diz que você tem queixa contra alguém. Ela diz que temos queixas uns com os outros. É tiro trocado. Então nós perdoamos porque nós ferimos e somos feridos. De acordo com o texto, em terceiro lugar, nós também perdoamos porque somos muito perdoados. Não existe somente uma pessoa aqui que não tenha sido absurdamente perdoado por Deus. Aquele homem da parábola inicial do texto que nós lemos é Deus. A dívida são nossos pecados. E agora Jesus está deixando claro, assim é o vosso Pai que está no céu. Ele perdoou, você não vai para o inferno, você está salvo. Toda vez que você peca, você se arrepende, pede perdão, Ele te perdoa. Então agora o Senhor está dizendo, eu perdoei a pior dívida de todas que foi contra mim, e é o seu pecado, e continuarei perdoando. Agora alguém faz algo que não tem, que é inferior, absolutamente inferior ao seu pecado, e você não perdoa. Ou seja, você deve 10 mil e alguém te deve 100. E você está lidando como aquele que foi perdoado e agora não perdoa. A igreja, gente, é uma comunidade de perdoados. Não há um só salvo que não tenha sido
perdoado. Negar perdão é atrair sobre si uma ira irrevogável de Deus. Olha o que Jesus fala: ofendeu o seu Senhor o fato dele ter sido perdoado e não perdoar. Então esse Senhor se sentiu ofendido. Você ofende a Deus quando você nega qualquer nível, qualquer tipo de perdão. Então Deus nos perdoou completamente de tudo, eternamente, para todo sempre. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar todos os nossos pecados. Como que nós podemos negar perdão agora? Agora, por que existe a recusa de perdoar? Um dos motivos, a maioria das pessoas não perdoam porque não acham justo. Elas pensam que o fato de elas perdoar, não é justo, que Deus vai perdoar e vai ficar por aquilo. Mas isso é um ledo engano. Te explico. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência de justiça. Quando você perdoa alguém, não significa que vai ficar imputável. Significa que você põe na mão de Deus a sua justiça. Então perdoar é transferir para Deus a sua vingança, transferir para Deus a justiça que você está fazendo no seu próprio coração. Quando você não perdoa, Deus olha, porque aquilo que você pensa, Deus assiste. Aquilo que você pensa, Deus ouve. Aquilo que você pensa é como se fosse um filme para Deus. Ele assiste suas intenções. Então, se você tem ódio de alguém, Deus entende como assassinato. Porque se pudesse, você faria. Por isso que cobiçar para Deus é adultério, odiar o irmão para Deus é assassinato. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 em diante. Então isso ofende a Deus. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direitos, ou direito de enforcar. Você já parou para pensar que a maioria dos erros que cometemos, o fizemos quando estávamos com a razão? Nós erramos muito mais dentro da nossa razão do que quando estamos errados. Quando você está na razão, você estufa o peito. É quando você atola de vez. Cuidado, quando você estiver com a razão, você pode perdê-la com uma atitude pós-razão. Por que a recusa do perdão traz sérios prejuízos? Veja bem, em Marcos 11, versículo 25, quem não perdoa não pode orar. Marcos 11, 25, por favor, olha o que eu estou dizendo. Quem não perdoa não pode orar. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa, ressentimento, mágoa, qualquer coisa contra alguém, perdoai. Mas o que a gente faz? A gente fala mal das pessoas para Deus. A gente fala mal de Deus para Deus. Senhor, por que isso? Como que o Senhor... Olha o que a Bíblia fala. Se você estiver orando, você deve perdoar no exato ato da oração, para que igualmente vosso Pai Celestial perdoe também as suas ofensas. 1 de Pedro 3, versículo 7, por favor. Tia Márcia, meu chá acabou, viu? Ela trouxe um chazinho para mim aqui, ó. Tia, porque ela é professora, gente, tá? E diz assim, ó: exatamente da mesma maneira, vós maridos, aqui aperta o negócio. Porque existe um lugar aonde se choca mais ovo de serpente do que em casamento? Deixa eu falar uma coisa para as irmãs aqui e para os irmãos. Filho não se apaixona por mãe. Filho não dorme com mãe.
que eu estou querendo dizer com isso? Se você tratar seu marido como se ele fosse seu filho, você vai ganhar um filho e perder um homem. Eu espero que você esteja me entendendo. Preste muita atenção. Você pode achar que você domina, que você manda, que você bota para quebrar e que você tem um controle. Parabéns. Você está conseguindo. Mas sabe o que você está perdendo? Um homem. Você está perdendo um marido e ganhou um filho. Ninguém. E aí o homem olha para você, sabe o que ele vê? Ele vê a mãe dele, a avó dele, a bisavó dele. Isso faz parte de uma cultura matriarcal, antibíblica. E eu vou dizer uma coisa, quem sabe ler, um pingo é letra, não há crianças aqui. Marido, quando percebe que a esposa se parece com a mãe, com a avó, com a tia, com a irmã, ele perde a unção. Entendeu? Amém? Diga amém. Glória a Deus. Não faça seu marido perder a unção. Perde o encanto, gente. Acabou. Porque é o seguinte, você casou com uma mulher e agora você está vendo a sua mãe, pronto, perdeu, acabou. Não tem quem faça o cara querer mais a mulher. E o inverso também é verdade. Você não casou com a sua irmã. Antigamente dizia assim, não sou tua nega. Lembra não? Está pensando que eu sou tua nega? Quem lembra de dizer? Então ela não é tua nega. Ela é sua mulher, cara. Não fale com a sua esposa como você falava com sua irmã. Sua nega! Não pode faltar o respeito. Não tem um lugar onde se choca mais ovo de cobra do que no leito matrimonial. Em 1 de Pedro 3,7, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana. Tem marido que não gosta de vida cotidiana. O que é vida cotidiana? Olha para mim, para ver se você entende o que a Bíblia está dizendo. Mesmice. Você é casado, tem que viver e aguentar a mesmice. Chegar em casa, tomar banho, ligar a televisão, assistir jornal nacional, você quer dormir, você quer no outro dia acordar, você quer. Ai, não aguento mais essa vida. Pois a Bíblia diz, casou. É viver a vida cotidiana, é um dia após o outro. Não gosta da mesmice? Sai com a patroa, compra uma Harley e vai descer a serra. Tem gente que não aguenta a vida do dia a dia. Meu querido, deixa eu te dizer, viver com a sua esposa a vida do lar. Cotidiana. O texto está dizendo, o dia a dia. Ai, que chato. Pois é. Casou. Isso aí é igual máfia, só sai morto. Não tem mais o que fazer, cidadão. É um dia após o outro, é viver o dia a dia. E diz mais, com sabedoria. Agora tem um negócio fantástico aqui, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil. Paulo era machista. Parece, porque tem gente que pega esse texto, usa como se fosse trecho de machista. Mulher não é sexo frágil. Bíblia mentirosa! É isso que você está dizendo. Quando a Bíblia diz que a mulher é sexo frágil, mais frágil, não está falando que ela é fraca, está dizendo que ela é fraca fisicamente. Isso aqui é na hora do sexo. Paulo está dizendo, cuidado para você não quebrar a bichinha. Não machucar, ela não tem a força que você tem, então não põe força excessiva. Gente, não é possível que eu tenha que desenhar o texto. Precisa. Não vai ser legal, vai ser um negócio esquisito. Mas está dizendo, na hora do sexo, entenda, a mulher não tem a força que você tem. Olha, tem a sabedoria nessa hora. A mulher, no sexo, ela é frágil. É só isso.
Porque eu vou te dizer, mulher é muito mais forte que homem na vida. Homem dá uma dor de cabeça, ai, estou morrendo, ai, chama o SAMU. Coitada da Thalitinha, tem que fazer cesárea e não pode tomar remédio porque ela é alérgica a tudo. Ah, se fosse eu, mata o menino, eu matei eu. Fazer cesárea sem anestesia? Não, doutor, pode me matar. Mata e deixa o menino morrer. Você acha, gente? É frágil na hora do coito. E o texto diz mais. Veja, ela é parte mais frágil. Agora olha aqui, olha como Paulo é machista. E co-herdeira. Ela é mais herdeira do que nós. Do dom, da graça, da vida. De forma que não seja interrompida as vossas orações. Agora eu vou pegar pesado. Porque é o seguinte, não deitar-se com a sua mulher, não fazer sexo cotidianamente, suas orações são interrompidas. E há outros textos que Paulo ainda diz, ele vai mais longe. Ele diz o seguinte, o diabo entra. Agora, irmão, tem coisa também que ninguém aguenta. Tem homem aí que parece que só vê isso. Tem situação aí que, mas aqui está o motivo porque muitas orações não chegam no céu. Tem cara que antes de converter era um garanhão. Se converteu agora, o que aconteceu? Não gosta mais, velho. Então a Bíblia diz assim, se você não fizer sexo de maneira bíblica com a sua mulher, entendendo que ela, veja que tudo isso aqui é o ato do sexo, ela pode ficar grávida e etc. De forma bíblica, as suas orações nunca chegarão até Deus. Primeiro, você tem que fazer sexo. Sexo antes do casamento é pecado. Depois do casamento, não fazê-lo é pecado. Entendeu o que eu disse ou não? A Bíblia não só manda, ela não diz a maneira, ela diz que você tem que fazer. Ai, pastor, minha mulher tem dor de cabeça. Olha, já vá com comprimido, pronto. Amor, o que foi, amor? Hoje eu lhe trouxe um comprimido, ela já entendeu. O dia que for o dia do negócio, já vá com um copinho. O que foi, amor? Não, aqui eu já trouxe para você aqui um comprimidinho. Ela já entendeu, ela já sabe que naquele dia ela não pode dormir de malha. Irmão, malha é uma obra do diabo. Quem inventou roupa de malha foi lá no poço do abismo. Que é isso, gente? Não é possível. Malha não é de Deus. Então, a jogada do comprimidinho funciona porque a mulher já não dorme de malha nesse dia. Um outro ponto muito importante. Quem não perdoa, não pode adorar. Mateus 5, 23 e 24. Olha como é grave, gente, não perdoar. Você, quer dizer, não adianta orar e não adianta ninguém orar por você. Se você não perdoa, por isso que a vida de muitos crentes estão amarradas, aí ele acha que o problema está na igreja. Eu vou para a Universal, que lá faz descarrego. Não, eu vou para a Quadrangular, que lá tem as correntes de 35 semanas. Não, eu vou para Deus e Amor, que lá, demônio, sai. Não, o cara... Um tempo desse eu abri a Bíblia de uma parente minha, tinha uns 80 envelopes, cada um de uma igreja, de campanha que ela fazia. Falei, resolve. Será que não é você que tem que mudar, não? Qual campanha que resolve com gente chata? Com gente que não ora, com gente que não muda, com gente que acha que o mundo gira em torno dela. Não tem oração que resolve. Será que você não precisa entender certas coisas diante de Deus? Pois o meu perfil não é esse de ver e deixar passar. Eu não deixo as pessoas pecando sozinhas à vontade. Eu sou de falar. E eu vou te dizer uma coisa. Quem não perdoa,
Não adianta orar e não adianta ninguém orar por você. Não adianta lambrecar a cara com óleo cheiroso, mirra disso, mirra daquilo outro, tem mirra para isso, tem um monte de mirra. Não adianta pôr mirra azul, roxa, amarela, tem mirra de tudo que é cor. Não adianta subir no monte, não adianta descer no monte, não adianta água de Israel, areia da Judéia, não adianta 90 batidas na porta da graça, não adianta o martelinho de Cristo, não adianta o cajado de Moisés, de Arão, de Elias, não adianta. A vida de quem não perdoa é amarrada, porque a Bíblia diz que a oração dele não chega. Quem não perdoa não adora. O culto de quem não perdoa não é culto. Vamos lá o texto. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, presta atenção, não é você que tem algo contra alguém. É muito importante frisar isso. Mas se ele tem algo contra mim, o problema é dele, deveria ser. Mas você deve investigar e saber, o que eu te fiz, ô criatura amada do Senhor? E o texto continua dizendo, deixa ali mesmo a sua oferta, vai reconciliar com teu irmão e depois consagra a oferta. Quer dizer, muita oferta não está tendo colheitas. Muita oferta não está chegando diante de Deus, que oferta é adoração. Muita oração não é respondida. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6:12. É terrível isso aqui, gente. Quanto mais eu vou falando, vai ficando mais terrível a crise. Quem não me conhece já não sabe, mas o meu jeito de pregar é sempre confrontativo. É minha característica. Já tentei melhorar, mas é mais forte do que eu. Mas vamos ver. Perdoai as nossas dívidas. Está na oração do Pai Nosso. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora, essa parte, Tiago 5:16, quem não perdoa, fica doente. Eu gostaria de aplicar um pouco desse texto, porque ele é mal interpretado por algumas igrejas, e até no catolicismo, e tem igreja que adotou esse negócio de confissório também, né? Olha o que o texto diz. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa, acho que é um texto antes. O 15, põe o 15 por favor, vamos pegar o contexto. Isso. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, serão perdoados. O texto está dizendo o seguinte, para você ter seus pecados perdoados, você tem que pedir perdão para Deus. Agora depende, porque o verso 16 fala, quando eu peço perdão a Deus, que resolve, e quando eu peço perdão a Deus e não resolve eu pedir perdão a Deus. O texto não está dizendo para você confessar seus pecados para todo mundo. Você tem que confessar o seu pecado para quem você pecou. É isso que o texto está dizendo. Vou te explicar como funciona. Confessai uns aos outros. Se ofendeu alguém, não adianta pedir perdão para Deus se você feriu fulano. Mas alguns pastores entendem assim, você precisa procurar alguém confessar seu pecado. Qual é a regra bíblica para ser perdoado e para perdoar pecados? Vou te explicar qual que é a regra bíblica. A Bíblia tem 3 tipos de disciplinas. Primeiro, quando o irmão peca, e ele é pego no pecado, e ele é chamado para correção, e ele aceita aquela correção da disciplina que a Bíblia diz, ali sozinho ele, Deus, não precisa mais ninguém saber. É o que Paulo fala, não precisa, está resolvido. Se ele não aceitar, você chama 2 ou 3 testemunhas. Fala, estou corrigindo fulano, ele não está aceitando, então quero que você participe dessa conversa. Se ele ainda não aceitar, em terceiro caso, você chama diante da igreja e fala, fulano ali está fazendo negócio, ciclano está fazendo, eu preciso que a igreja saiba. Por que a Bíblia fala isso? Porque os irmãos sérios vão ver que um pastor não é um
jaguara que faz vista grossa pelo pecado dos outros. Vai ver que o cara não aceitou porque ele não quis. Entenderam qual é a jogada de Deus? Então é assim, ó, não é para expor ninguém ao pecado, não precisa, mas quando a pessoa, todo mundo está vendo fazendo coisa errada e o pastor finge não vê, pega mal para o pastor. Então, ó, gente, quero que você saiba que foi corrigido, não aceitou, então o problema agora é dele e Deus. Diante da igreja. Agora, quando é pastor, líder, que peca, a Bíblia pula todas essas alternativas. Quando um pastor peca, a Bíblia já fala de cara: leve-o perante a congregação para que os demais temam. Então você, não importa o pecado, você nunca corrige, disciplina um pastor em secreto, sem que ninguém saiba o que ele fez. Ah, mas aí escandaliza. Você que pensa. Acobertar pecado escandaliza. Quando você trata pecado assim, o povo fala: essa igreja é séria. E como que você corrige? Em amor. Fulano vai ser tratado durante 1 ano e meio, depende do nível de pecado, vai continuar participando das reuniões, se recebe salário da igreja, continua recebendo, não pode faltar reunião, até ele voltar às suas posições naturais. Mas o povo tem que ver que igreja existe disciplina. Tiraram, gente, a disciplina da igreja. Agora você passa um pano e tem igreja aí que o cara pecou, você muda ele de igreja. Tem umas que até promove. Você quer ser promovido, só pecar. Então assim, o cara está fazendo coisa errada, você muda ele de igreja. Gente, eu já lidei com muitas vezes com esse tipo de situação na nossa comunidade. O cara pecou lá nos... não vou falar onde, né? Quase falei. E a placa da nossa igreja. Ele traiu a mulher. Falei, ó, estou indo aí. Você vai ficar 1 ano e meio no banco, vai continuar recebendo, mas eu vou pôr um pastor interino aí por esse período, mas eu vou te corrigir diante de toda a igreja. Não, minha mulher já sabe, você precisa. Resultado, quando eu comprei a passagem, quando eu estava indo, ele falou: não precisa, eu já tirei a placa. Mais fácil, né? Porque quando você não muda de vida, você muda de teologia. Teve um outro também que não aceitou a disciplina, tirou a placa da igreja, não tem problema, pode tirar. Pode tirar. Esse cidadão está preso hoje. Não vou dizer os motivos, etc., mas Deus não aceita, gente, você pegar pecado e jogar debaixo do tapete, como se nada... Todo pecado tem consequências. Você disciplina seu filho, como é que a gente não vai disciplinar quem faz coisa grotesca? Se é líder, aí tem que ser disciplinado. Isso não é falta de perdão. Isso é respeito com os irmãos da igreja. É respeito com Deus. Como alguns dizem, essa igreja aí de graça é só o nome. Não é, nós somos bíblicos. Agora a Bíblia deixa claro aqui, ó, um outro texto, ó. Quando você pede perdão para alguém que você errou, isso te traz o quê? Cura. Funciona o seguinte: você errou com alguém e não pede perdão, você vai adoecendo. Você precisa retratar-se com alguém que você provocou dano. Não adianta pedir perdão a Deus se você traiu a sua esposa. E alguém acha que você não deveria fazer isso, que o casamento vai destruir. Se você traiu a sua esposa, o seu casamento já acabou, ela que não sabe. Se você traiu o seu marido, não tem casamento. Você pensa que, mas não tem. Ah, mas ele vai me deixar. Bom, é o ônus, mas existe uma vantagem. O diabo vai sair dele. Todas as vezes que eu fui lidar com casamento, com adultério, etc., e houve essa situação de pedir de perdão, nenhum teve divórcio. Mas quando vai empurrando e é descoberto, aí acaba, aí é terrível. Então nós temos que lidar de forma séria nessa questão do perdão, gente. Temos que lidar de forma séria e bíblica nessa questão do perdão. Porque pecado feito em oculto é gritado do telhado. Pode durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos. Uma hora ou outra Deus joga, porque Deus não vai deixar. Ah, mas, bom, a pessoa traída é inocente e Deus não admite injustiça.
Você encoberta o pecado, para Deus isso é injusto. Você fere alguém, não adianta pedir perdão para Deus. Você tem que procurar essa pessoa. Falar, ó, errei com você. Se ela sabe, peça perdão. Se ela não sabe, você tem que confessar e pedir perdão para quem você agiu. É isso que o texto está dizendo. É uns aos outros. Você magoou alguém, procura quem você magoou. Mentiu para alguém, traiu, roubou alguém, defraudou. Essa pessoa tem que saber o que você fez. Isso se chama reparar, restituir no reino espiritual. Porque enquanto isso não acontecer, sua vida vai continuar amarrada. Por isso que tem gente aí, ó, que você fala, não é possível, por que a vida dessa pessoa não vai para frente? Não vai para frente porque ela está encobrindo coisas. E não vai, gente, não vai. Não tem intercessão que resolve quem esconde a coberto o erro. Não tem. Você quer ver mais uma coisa? Mateus 18:34 e 2 Coríntios 2:10. Põe Mateus 18:34, depois 2 Coríntios 2:10. Quem não perdoa é flagelado por demônios. A parábola toda é espiritual. Diz aqui, ele se sentiu insultado. Esse rei é Deus. Entregou o seu servo aos carrascos. Quem é os carrascos aqui, gente? Na parábola espiritual. Quem não perdoa, ele é escravo de demônios. 2 Coríntios 2, versículo 10. Se perdoares alguma coisa a alguém, também eu te perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor a vós. Então todo perdão é na presença de Cristo e a falta dele também é na presença de Cristo. A terapia do perdão. Eu vou concluir aqui, porque eu vou entrar hoje, terminando aqui essa próxima parte, eu tive que fazer todo esse pequeno sermão de perdão, porque falar com rejeição de mãe é mais complicado que falar sobre rejeição de pai. O pai lembra-nos rồi lang thang bao nơi chẳng rõ ràng nhận số mấy anh cần đôi tay trong cô ta thật khác biệt ngang qua nơi đây thật kiêu xa yêu thương thật say đắm chưa chi đây đã muốn bước về nhà được cái nào anh ngốc thật tay qua lưng không muốn hôn vào má anh còn nào đã sắp đặt cho anh quên em để nói yêu người mà giờ này anh nói thật không trên đây em cứ leo vào nhà người thêm tất mặt vì qua nơi kia nó muốn đi dòng rời. Anh cứ mơ màng chân đi lưng rồi lang thang bao lâu nay chẳng rõ ràng nhận do mấy anh cần đôi tay trong cô ta thật khác biệt ngang qua nơi đây thật kiêu xa yêu thương thật say đắm chưa chi anh đây đã muốn bưng về nhà về cái nàng anh ngốc thật tay qua lông tôi muốn hôn vào má anh mà nào đã sắp đặt cho anh quên em để nói yêu người mà giờ này anh nói thật không chi anh đây em cứ lao vào nhà người thật rất thật khi người kia nó đi sâu rơi. Nah
O abraço, a mãe, o colo. A Bíblia diz: pai de órfãos é o Senhor, cuidador de viúvas. Gente, há um texto na Bíblia de Jesus em Mateus 24, Marcos 9, sobre o final dos tempos, que me deixa muito perplexo. Nos últimos dias, os homens desmaiarão de terror, na expectativa das notícias que virão. Qual é o nome disso? Qual é o nome? Quem é que desmaia de terror, de expectativa ou por notícias? Qual é o nome disso? Crise de pânico, crise de ansiedade. Nesse final de semana, pregando em Brasília, fomos almoçar, ali no jantar, no camarim. Depois do culto, eu, Jean, o pastor, a pastora, etc. De repente, uma menina de 13 anos praticamente meteu o pé na porta. Pá, entrou com tudo. Olhou, eu estava sentado e falou: quero falar com ele. 13 anos. Pegou a cadeira, colocou na minha frente e sentou de frente para mim. O Jean atrás, o pastor, a pastora, todo mundo ficou sem reação. A menina disse, olhando para mim: eu sou suicida. Eu tentei suicídio 3 vezes. Olhe bem, eu sou toda cortada. E eu vou me matar. Sou rejeitada por pai, por mãe. Fui abusada na escola. E foi falando. Gente, aquilo foi... Aí todo mundo estava chocado. Primeiro que ela foi muito corajosa. Ela enfrentou e entrou e sentou. Mas eu saí daquilo... Fui para o hotel e fiquei pensando, gente, essa não é a promessa de Deus para nós. E no domingo eu vou trazer uma mensagem tão poderosa. A igreja precisa voltar a ter poder, gente. A promessa de Deus para nós não é que nossos filhos seriam suicidas, drogados, rebeldes. É que eles seriam profetas. Teriam visões. Não é que os nossos velhos seriam deprimidos, ranzinzas. Eles teriam sonhos. Eu não posso aceitar isso. É porque está faltando voz profética na nossa geração. Está faltando autoridade na igreja. O problema é que a igreja quer o poder da igreja primitiva, sem o temor da igreja primitiva. Sem a santidade da igreja primitiva. Você lidar com rejeição de pai é um nível. Com rejeição de mãe é outro nível. Eu sei que eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque a minha mãe assiste os cultos. As irmãs dela assistem o culto e pensam que eu estou difamando. E aí vira um inferno. Mas ainda assim é verdade. Então eu vou ser bem ponderado. Mas eu vou contar a história de um filme. Se chama Eu Só Posso Imaginar. Que é bem parecido com o meu. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. O menino chegou em casa, tinha um furgão na porta de casa, e a mãe entrou dentro do caminhão e foi embora e deixou ele com o pai que era alcoólatra. E o filme se passa tudo nesse menino se superando. É a história do vocalista da banda Mercy Me, daquela música tão linda, I Can Only Imagine. Uma banda evangélica, tá, gente? E o filme é maravilhoso, dá lá, tá na Netflix. Vocês assistiram aquele filme Somos Todos Iguais? Gente, meu Deus, aquilo é a minha vida.
Porque eu falo isso a vida inteira. Você não ajuda o morador de rua para mudar a vida dele, não, gente. Você ajuda o morador de rua para dizer que você está ali. Você não muda a vida de ninguém dando um prato de comida. Você faz isso mais por causa de você do que para ele. E quantos anos eu falo isso? Todo mundo, por favor, para você entender o que o seu pastor pensa, como a gente crê, assista esse filme. E assista o filme Eu Só Posso Imaginar também. Muito bom. E aí o que acontece? Nós tínhamos, vocês sabem, fica ali aquele bate entre meu pai e minha mãe. Não, foi você que abandonou, não foi você que abandonou. Pouco importa, eu só sei que nós ficamos sozinhos de pais. E algumas histórias nos vêm à memória. A memória que eu tenho é que nós chegamos 11h30 da manhã, havia um caminhão na porta de casa, e toda a mudança foi para dentro do caminhão, e minha mãe foi embora, e nunca mais voltou. A falta do colo, porque mãe é colo, pai é abraço. Você ter problemas com pais, vai para a vida. Escute bem o que eu estou te falando. Você pode ter pais presentes, porém ausentes, e você pode ter pai ausentes, porém presente. Tem pais que suprem mesmo estando longe. Tem pais que estão perto e não suprem. Então deixa eu te falar, existe uma coisa que se chama memória emocional. Memória emocional é o que você constrói na alma do seu filho enquanto ele está desde a tenridade à adolescência. Não são brinquedos que você dá, são momentos. É o parque, é o zoológico, é a praia, é a brincadeira em cima da cama antes de dormir, é brincar de cavalinho, é as cócegas, Pronto, isso é memória emocional. Todos os pais devem se preocupar em gerar momentos e memórias em seus filhos, porque o que eles vão lembrar, por exemplo, eu não tenho esse tipo de memórias. Não, nenhuma, nem de colo e nem de abraço, nem de pai e nem de mãe. É evidente que meus pais, cada um tem suas desculpas. Eles podem até ter razão, devem ter as suas razões, mas não vem ao caso, né? O que acontece é que durante anos nós tivemos que lidar. Mas Deus nos trouxe uma coisa, e eu gostaria de falar exatamente esse ponto com você, porque maternidade não é uma pessoa, é um espírito. Por exemplo, Deus é paterno e também materno. Você vê vários textos na Bíblia, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os pintainhos. Isso é um espírito materno, embaixo das minhas asas. Então maternidade é um espírito, é como você lida com a pessoa. E a maternidade é colocar no colo, é passar a mão no cabelo, é criar, é ser protetora, é dar o carinho, não demasiado. Mas isso é maternidade, que de acordo com o apóstolo Paulo, só a mãe e Deus tem, por isso que ela é coerdeira do dom da vida, só mãe e Deus da vida. Que coisa, não irmãs, não é possível, não, amém, não, Ave Maria, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão num ânimo que eu vou dizer, viu? Vou dizer de novo, gente, a Bíblia diz que só a mulher é coerdeira de Deus nesse dom. Aí, tia Márcia, é assim que se faz. Estou sentindo a falta dela aqui pertinho, aqui, ué. Ô, gente, e a maternidade, deixe-me te falar sobre a rejeição materna. Ela tem muitos níveis. Ela pode acontecer no útero, ela pode acontecer imperceptível. Por exemplo, existe uma diferença de você, de ter uma gravidez não esperada e indesejada. São duas coisas diferentes.
não esperava, não significa que é indesejada. Muitas vezes acontece no útero da gravidez não ter sido esperada e de forma automática rejeitar. E a rejeição é um espírito. Quem nasce, quem recebe o espírito da rejeição, ele tem mecanismos que ele leva para a vida. Rebelião, são pessoas difíceis de lidar, são pessoas que precisam de autoafirmação, são pessoas que querem que a atenção seja só para elas. Isso é rejeição. São pessoas que sempre reagem assim, porque ela criou uma casca e agora é a maneira dela agir. Cuidado para você não desprezar. A Bíblia diz que Jesus teve 3 coisas nele. Isaías 54, versículo 4. Ele era desprezado, rejeitado e menosprezado. Isaías 54, versículo 4. 53, versículo 4. Covid. 53, versículo 4. 53, versículo 4. No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas... Volta um pouco. Alzheimer. Não, é Covid. Vamos ler agora todos. Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. E aqui temos uma outra palavra. E menosprezado. Nosso Senhor soube lidar com isso. O fato... Você precisa entender que é muito perigoso a maneira como que você reage a uma pessoa quando você não se importa com o que é importante para ela. Isso é menosprezo. Quando você não procura a sua esposa, isso é desprezo e também rejeição. Qualquer pessoa pode ter um espírito de rejeição, mesmo depois de velho. E aí entra demônios no lar. É grave. Não menospreze, não despreze, não rejeite. O Senhor é vingativo desse tipo de coisas. Não rejeite seu marido, não menospreze. Não menospreze a dor de ninguém, gente. Não existe. Ai, bati o cotovelo. Doeu muito. É uma dor daquela hora. Cortou o braço. É uma dor. Não existe dor grande ou pequena. Existe a dor do momento. É dor. Dor é dor. E eu disse naquela quarta-feira que a dor da rejeição, ela afeta o mesmo nervo no neurotransmissor aonde afeta todas as dores. Então ser rejeitado é sentir como se foi amputado, como queimado. É uma dor como outra terrível. Rejeitar no ventre. Às vezes é consciente e inconsciente, mas é real. A criança nasce com o espírito de rejeição. Se a mãe rejeitou a criança, se ela não se arrependeu, não pediu perdão para a criança, ainda tem tempo. Ela cresce. Porque foi uma gravidez não esperada, pode se tornar uma gravidez indesejada. E aí entra uma rejeição. E aí a pessoa cresce com aquele espírito de rejeição. Outra coisa, de forma imperceptível, naquela quarta-feira eu falei que Jacó nem disfarçava que ele não gostava dos filhos de Lia e amava mais José do que os outros. Está certo isso? Está certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que Lia era feia. E Raquel não podia dar filhos, depois ela deu 2 filhos. Lia enganou Jacó? Claro que enganou. Pôs o véu e só tirou o véu depois que a vaca foi para o brejo. Aí não tinha mais o que fazer. Né? Agora, ele rejeitar, gente, entenda o que eu vou te dizer, isso vai para pais separados. Existe ex-mulher? Existe. Não existe 2 ex. Não existe ex-sogra. E não existe ex-filhos. Toda vez que você casa, você acumula sogra. Mas eu vou esquecer das sogras, porque a minha é uma mãe. Eu quero dizer para você o seguinte:
Ela não está aqui, por isso que eu falei, né? Bom, eu não deveria ter dito isso, né? Ela vai se achar. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: não existe ex-filho. Porque os pais se separam, casa e faz filho com outra família e vão esquecendo e rejeitando os filhos da ex, porque pegou raiva, pegou birra, e isso é demoníaco, meu querido, pelo amor de Deus. Você precisa ter o mesmo nível de relacionamento que você não existe ex-filho. Eu falo de Deus para você isso. Falo de Deus para o seu coração. É o filho da outra. Não é filho da outra, é seu filho. Seu filho, sua filha. Ele é a futura, eles são a futura geração, e nós somos responsáveis pelas reações emocionais daqui 30, 40 anos, porque nós criamos monstros ou seres humanos. Nós criamos monstros ou seres humanos. Se você é padrasto ou madrasta, não seja nenhum nem outro. Seja pai e seja mãe. Você não sabe o que é ser filho de pais separados, ou como é constrangedor para um filho ter um padrasto e uma madrasta. Você não sabe. Então olhe com os olhos da graça, com os olhos de Cristo, que aquela criança, ela vive um trauma. Ela vive e até ela crescer, ou se cresceu, sei lá, ela vai viver com aquilo. Então a paciência, você tem que ter o Espírito Santo para lhe dar sabedoria, para você lidar com aquela dor que essa criança tem, se você é madrasta ou padrasto. Pelo amor de Deus, eu te peço, não lide com filho da sua esposa ou filho do seu marido, como se não é da minha, não fosse da minha conta. Dê a graça, dê o amor, e você vai colher nos seus filhos. Eu acho que você me entendeu. Acho que você me entendeu. Você vai colher nos seus filhos. Glória a Deus. Você quer o bem para os seus filhos? Trate bem os filhos da sua esposa ou os filhos do seu marido. Agora eu falei cheio do Espírito Santo para você. Isso é do meu amor para o seu amor. Mãe não é um sexo, é uma graça. Entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu disse? Só pode dar colo mãe. Colo faz falta. Colo cura. No colo nos sentimos seguros. No colo nos sentimos amados. A maior expressão humana do amor de Deus é de uma mãe. Deus mostrou força e cuidado ao criar o homem. E mostrou amor e graça ao fazer a mulher. Agora, como Deus cura amor de mãe que não teve? Ele deu o Espírito Santo. Que não é uma mulher e não é um homem. Mas o Espírito Santo tem todos os atributos de cuidado, ciúmes, afago que deveria ter uma mãe. Que coisa linda, né, gente? É Ele que nos nana. É Ele que passa a mão na nossa cabeça. É Ele que faz carinho. Ele que fala, deita aqui no colo. Eu sou seu curador. Sou seu consolo.
É o Espírito Santo, meus amados. Mãe, preste muita atenção nisso. Quando a minha mãe entrou dentro do caminhão, eu peguei a Ruth, falei, leva ela, ela só tem 4 anos. Ela tirou a Ruth do caminhão. E ela eu comecei a xingar ela de tudo que você possa imaginar. Eu acho que tinha lá meus 9 para 10 anos. Ela falou, vou te bater. Eu peguei um pedaço de pau, falei, agora vem. Pode vir. Mas aquilo durante toda a minha vida foi a minha memória. Está vendo? A minha memória emocional era isso. Falei, agora vem, vai me bater? Não é mais minha mãe, tenta. Durante um tempo, você vê como que funciona. Eu vivi com um fantasma do tipo assim, essa mulher vai me trair. Eu tive só 3 namoradas. Na terceira eu casei, mas teve uma fase entre eu e a pastora Elisandra que a gente terminou e aquilo para mim foi um caos. E aí eu fui namorar com uma menina num lugar aí e fui gordo. Levei um par de guapos, che, que eu vou te dizer. Quem nunca, né? Aí você ri porque não foi com você. Mas eu sempre, durante o meu 20 anos de casado, foi difícil, mas quando eu fui casar, peguei um amigo, que na época era o pastor Marcos Godoy, que a gente chamava de Marcos Dodói. Ele era todo meloso, você lembra dele, né? Um homem de Deus. E fomos lá em Caldas Novas. Fui visitar minha mãe, eu tinha que restituir. Eu chamei ela para a briga, peguei um pedaço de pau. Falei, cai dentro. Se não sabe brincar, não desce pro play. Vem. Para muitos pode ser uma prostituta, para outros pode ser uma drogada, para você é mãe. Não importa. E eu fui lá, falei, eu não vou entrar num casamento com esse tipo de situação. Não. Se minha mãe quer ter um problema comigo, ela vai dar conta diante de Deus. Meu coração está livre. Mas eu não vou ter problema com ela. Ela tem comigo, ela tem com ela. A história, a culpa, o peso na consciência, a gente entende tudo isso. Que as ações e reações dela é por culpa. Então não dá para ter convivência por causa dessas reações. Mas eu fui lá, sentei, falei, eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque eu vou me casar. Então me perdoa do quê? Só lembra? Eu nem lembrava. Pois a mim está fresquinho na memória. Me casei, mas durante muito tempo, muitas reações minhas era por falta do senso materno. Eu tenho uma esposa que é uma dona de casa, uma mãe, uma santa. Eu acho que estou casado com a Anja. Mas a minha esposa é a seguinte, você está bem, amor? Olha, meninos, deixe seu pai descansar. Ela faz tudo o ambiente, ela cria um ambiente para que eu me sinta bem. Você está bem? O que você quer comer? É assim a vida toda, há 20 anos. Se eu fizer o meu prato de comida, ela vai falar, o que eu te fiz? Estou falando, gente, vocês têm uma santa para a tua pastora. É verdade, gente. Eu posso estar na mesa, ali está a panela, ali está ela, pega meu prato, ela faz o prato. Eu nunca pedi isso. Esses dias eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, eu estou cortando manga para o pastor. O dia inteiro, corta fruta, leva para mim, e não sei o quê. Ela foi passar 2 dias no hospital, porque a Thalita teve a bebê, e lá só pode menor de 59 anos, minha sogra tem 72, ela não pôde. Então ela foi, mas ela deixou todas as frutas, tudo picadinha, tudo arrumadinho, tudo sei que no seu lugar, tudo sei que, só pegar, está tudo certinho. Mulher de Deus. Quer dizer, nada do que a Bíblia não diga que as mulheres não deveriam ser. Mas as mulheres preferem competir com os homens. Não sou tua empregada. Não sou tua escrava. Bom, eu nunca pedi para minha esposa ser assim. Ela deve ser porque ela também deve se sentir amada e protegida. É tiro trocado. Mas eu recebi uma grande colheita. Um dia,
desse tipo de cuidado de Deus. Em todo lugar que eu passei, Deus pôs uma mulher com espírito materno para cuidar de mim. Eu me lembro de todos. Lá em Goiânia tinha eu e meu irmão morávamos na igreja, e assim, tudo esculhambado. E Deus colocou uma irmã, eu vou falar o apelido que ela tinha, mas eu pus um apelido nela porque o nome dela era muito difícil para mim na época, e eu era gago, então o nome dela era Ubiraciema. Imagina um gago falando isso. Ubiraciema. 3 horas para falar o nome. Então eu pus um apelido nela, Preta, mas ela era muito branca. Ô Preta! Todo mundo chama a esposa de Preta, mesmo que seja branca, seja preta. Ô nego, ô Preta! É mania de marido, né? Mas ela era uma mãe, o marido dela não era convertido, então Deus usou ela alugou um quarto, pôs eu, meu irmão, e todo dia ela levava almoço, janta, ela via quando a minha roupa estava gasta. Uma irmã. Ela, vamos lá, comprava roupa, ela cuidava como se fosse. Se eu chegasse no culto, ela chegasse e eu estava, você está bem? Ela me tratava como filho. Quando eu vim para o sul, ela me deu dinheiro. Ela me ensinou a dirigir. Ela pegou o carro dela, falou, vamos para a estrada, vamos lá. Eu tinha 15 anos, vou te ensinar a dirigir, como se fosse uma mãe. Me colocava no colo, tudo bem, eu tinha 15 anos. A filha dela era da minha idade, não sei se ela queria ser minha sogra ou alguma coisa, não é nada disso. Ela tinha um espírito materno. Vim para o sul, Deus colocou a irmã Lourdes, alguns aqui conhecem, que era uma enfermeira, me tirou da igreja, pôs para morar na casa dela, me corrigia igual, lavava as roupas e etc. Lá em Goiânia também teve uma outra irmã, chamava irmã Fátima. Depois Deus pôs a minha sogra. E aonde, todo lugar que eu ia, Deus foi colocando uma pessoa com um espírito materno para me dar o que eu sempre precisava. Me fez falta um espírito materno? Fez, mas Deus não me deixou no vácuo. Ele cuidou, porque Deus tem esse espírito, Ele enviou o Espírito Santo com esse espírito. E eu aprendi que a maneira de Deus nos curar da rejeição materna é recebendo o Espírito Santo. É deixando Ele cuidar, porque Ele tem todo esse espírito. Porque às vezes você pode ter uma mãe, mas de forma imperceptível ela privilegia um outro filho, sem perceber. E às vezes ela não dá o amor que você esperava, e você pega aquela mágoa da mãe sem perceber. Isso traz terríveis consequências. E a maneira de sermos curados disso é Espírito Santo. Eu reconheço que até hoje eu preciso de colo. Um amigo meu, pastor, estava dirigindo para a gente agora no interior de Minas. Ele me contou uma história. Vamos terminar aqui agora, Jean. Ele me contou uma história, e eu te explico como que Deus é cuidadoso, né, com essas coisas. Parecido com aquela minha da Colômbia. Ele também foi, já depois de velho, ele foi num reencontro. Quando terminar toda essa pandemia, nós vamos fazer o encontro, porque é uma benção o encontro. Né? Tremendo. Só quem já foi sabe o que eu estou falando. E ele foi lá no tal do reencontro. E ele, filho de pais separados, nunca conheceu os irmãos, de repente ali na ministração, ele se abraçou e falou, Senhor, ele lá com seus 50 e poucos anos, eu nunca tive irmão. Ele começou a chorar. Eu sinto falta de irmão. Porque gente rejeitada, filho de pai separado, ele pode ter irmão, mas não tem, sempre está brigando, porque não tem vínculo, e é uma brigaceira, porque não foram criados juntos. E você tenta unir, mas depois separa, é igual cão e gato. Isso é espírito de rejeição. E ele falou, Senhor, eu queria tanto irmão. E ele começou a chorar, ele foi se encolhendo e dobrou, porque quem vai no encontro sabe que as pessoas, tem gente que fica assim, geme, grita. E ele começou querendo um irmão. Ele contou para nós que aí alguém veio. Olha como é importante isso. Igreja é isso, gente. Igreja é isso. Veio alguém, abraçou ele e falou assim, vem aqui meu irmão, me dá um abraço. Gente, ele urrava. Ele estava pedindo para o Espírito Santo o quê? Um irmão. Ele não sabe quem foi. Foi um anjo de Deus, que ouviu de Deus e falou, abraça ele e diga que você é irmão dele. Eu
Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo, eu lembro como Deus falou para mim. Eu estava deitado no chão. O Jean já tinha os seus 10 anos. Porque você pode passar pela vida toda sem interpretar o amor de Deus, sem saber que você é amado. E você vai ter esse vácuo, mesmo sendo crente. Num dia Deus derramou o amor dele no meu coração. Naquele dia eu tive revelação do amor de Deus na minha vida. Eles chegaram em casa, eu estava no tapete gemendo e chorando. Tinha acabado de ouvir o testemunho da Joyce Meyer. Quem não ouviu, pesquisa lá, testemunho da Joyce Meyer. Ela foi violentada pelo pai mais de 100 vezes. E com consentimento da mãe. Consentimento assim, a mãe sabia e fingia que não via. E ela mostra como que Deus curou ela. Aquilo para mim foi um tiro assim. Naquele dia eu tive uma revelação de que não importa como as pessoas me tratavam, me tratam, eu tenho pai e mãe. Porque Deus veio a mim e disse assim. Vocês lembram que eu contei a história que eu ganhei um anel numa igreja? É o anel que eu tenho. A pessoa fez um anel para mim. Acho que eu nunca contei isso aqui. Ela me parou, tirou a aliança dela, mediu o meu dedo. Voltei 6 meses na igreja do pastor Josimar. A pessoa parou, me dá sua mão e pôs o anel no meu dedo. Mandei fazer para você. E ela disse assim: Deus mandou eu te fazer esse anel. Caro, gente, o anel é caro. E te dizer que eu sou seu pai e sua mãe. E saiu. Eu estou aqui para te dizer, irmão, que se seu pai não te ama, Deus te ama. Se a sua mãe não te ama, você é amado por Deus. Por melhor que tenha sido seus pais, Deus é melhor pai e mãe do que seus pais. Eu gostaria que você ficasse em pé. Sabe como que a gente lida com pai e mãe? Dando a graça. Meus pais nunca pediram perdão. Graça é isso, é perdoar sem que alguém lhe peça. É favor imerecido. Só perdoa quem tem revelação da graça. Graça é perdoar sem merecimento. Por isso que antes de eu falar sobre falta de paternidade, eu tive que falar sobre perdão, porque perdoar a mãe é mais difícil. Porque ninguém espera ser abandonado e rejeitado por mãe. Por pai é mais comum, mas por mãe não. Por mãe não. Quero que você venha à frente, não tenha vergonha. Não importa se é pastor, se é crente. Eu quero que você seja batizado com o amor do colo de Deus. Pastor, eu tive problema com a minha mãe, ou eu tenho problema com a minha mãe, ou eu não tenho mãe, e eu preciso que o Senhor me cura dessa ausência. Eu quero orar por você. Venha aqui à frente. Pode vir. Eu quero que você se lembre, traga as suas memórias agora. As pastoras ou os pastores, quando vierem, vem por trás, põe a mão no ombro, tá bom? Olha aqui, ó, um homem desse tamanho chorando assim. Gente, isso é culto. Sabe o que é isso? É cura, ó. Isso é um encontro com Deus. Isso, meu filho, chora. Chora, chora muito. Vem cá, você, vem cá. Chora, chora. O Senhor te cura agora. Ore com Ele, ore com Ele. Chora, chora, chora. Tem mais gente aí, vem aqui. Você precisa de um colo. Vem cá, meu filho. O Senhor está te chamando. Estenda as mãos aqui, gente. Sinta o colo aqui. Vem aqui, Sinirinha, vem cá. Chora tudo que tem que chorar. Chora, chora. Põe para fora. O Espírito Santo lhe dá colo agora. Ele lhe dá colo agora. Eu quero cada irmão, uma irmã, uma pastora, ou cada irmão, um irmão, ore aí. Talvez não precise abraçar. Vem aqui, Silvio. Vem aqui, Silvio. Dê colo agora. Eu quero que você converse com essa pessoa como se você fosse o melhor pai para ele, ou a melhor mãe para ele.
Fale como se fosse o pai ou a mãe. Isso, venha, venha. Chore agora. Eu não quero ninguém sozinho. Por favor, gente, um por um, aqui, por favor, ninguém sozinho, irmãos. Isso, chore. Se lembre de tudo, deixa o Senhor tocar. Perdoe agora. Deixa o Espírito Santo lhe dar o colo que você precisa. Isso, ore. Aqui, ó, temos irmãs aqui, ó. Aqui, ó, ore, gente. Eu oro também por você que teve problema com o pai, com o irmão, ou mágoa. Que o Senhor te cure agora. Que o Senhor te cure agora. Que haja cura agora. Cura agora. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ore com ele. Oh Senhor, sinta o colo do Espírito agora. 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 Sinta o colo do Espírito Santo agora. Sinta o colo do Espírito Santo agora. A partir de hoje você não vai sentir mais falta de colo, porque o Espírito Santo lhe dá o amor de mãe. Ele lhe batiza com o amor de mãe hoje. Com o amor de mãe hoje. Há uma graça de Deus nessa noite. Há uma cura do Senhor aqui hoje. Aleluia. Não tenho tempo pra perder. Nós repreendemos toda rejeição agora. Toda rejeição agora. Toda rejeição saia. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos essa rejeição. Repreenda a rejeição aí agora, irmão. Diga que você não aceita esse espírito de rejeição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome